você piscou e o terceiro MeioCast está no ar. Estamos numa paisagem tão bonita hoje, minha gente. A gente está aqui no 45º andar do Tour Geneve, no Sky Restore, do Grupo Sky. Sky Bar, você já conhece? Estamos no Sky Restore, que fica um andar acima. E o papo hoje é com Douglas Lucena. Douglas este que eu já noticiei ao longo dos anos do meio de propaganda, na coluna, possivelmente também na RCTV. Ele é publicitário e agora não, tem uns anos já, empreendedor. A gente vai contar a história, mais um capítulo da história de Douglas aqui. E muito obrigada pela presença, Douglas. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar no meio de propaganda. O meio de propaganda realmente noticiou muito dessa minha jornada e é muito interessante estar aqui em outro setor e uma conversa que vai passar um pouquinho nesse caminho. Vamos falar muito, mas não sem antes pedir para você seguir @meio de propaganda agora no YouTube, né? Vamos crescer essa comunidade e também no Instagram, se você não já nos segue. O MeioCast é um projeto em parceria com a produtora AV Creative e está só começando. Vamos embora. Douglas, publicitário, já sabemos, com um pezinho na administração também, envolvido agora no segmento gastronômico, de eventos, na Brasel, enquanto conselheiro. Vamos falar de tudo isso. Vamos começar lá da publicidade. Sim. Qual era o teu sonho ali lá na faculdade? Já era empreender? Eu sempre tive uma veia, talvez, um pouco livre. Então, o empreendedorismo ele nasceu quase naturalmente, mas não era um plano. O plano era realmente seguir uma carreira mais sólida em uma empresa já consolidada. E na faculdade, o sonho, assim, na verdade, era trabalhar na Antares. Quando eu entrei Antares Comunicação. Era uma agência muito grande, que tinha um destaque muito grande, atendia clientes incríveis. É verdade. E era uma vontade muito grande participar daquelas campanhas e daquele negócio que acontecia todos os dias e era muito premiado. A Antares ela era uma das agências de destaque realmente aqui na Paraíba, não só em João Pessoa, na Paraíba. Eu acredito que a Antares ainda está aí trabalhando muito, se reciclando. Guerreiro lançou há poucos anos o Antares Verso, tem feito eventos assim, dessa forma, né? Se reinventando. Eu acho que faz parte do negócio da comunicação, de lá para cá, porque a tecnologia veio aí e tudo mais, faz parte do negócio da comunicação se reinventar. E ela, na época em que Douglas estudava, realmente era uma das agências mais destacadas aqui. E olha aí, acabamos de descobrir que era o objeto de desejo ali, o emprego dos sonhos de Douglas. Acabei não tendo o emprego dos sonhos, mas segui admirando por muito tempo. Mas você passou por algumas agências, né? Sim. Quais foram aí? Meu primeiro estágio foi na área de mídia, foi na Dádiva. E em seguida eu migrei para a Criarte, que pertencia ao Grupo Boticário. Era um grupo que eu já tinha muita afinidade, trabalhei por muitos anos. E entrei na parte da comunicação e do marketing, atendendo o grupo e também outras empresas. Dádiva Comunicação, Criarte Comunicação. Teve uma época também de assessor, né? Como é que foi isso? Também nessa época aí do Boticário? Foi um pouco depois, eu acabei indo trabalhar na assessoria de imprensa do Boticário. Sim. Então o Boticário ele participou bastante da minha vida. Foi meu primeiro, meu segundo, meu terceiro emprego. E acabou participando também de outras áreas que eu atuei. Ele sempre esteve muito forte e muito presente. E como é que foi para tu, assim, o que você, nessa etapa de agência de publicidade, o quanto você cresceu, o que é que você aprendeu, o que é que você levou? Por que eu estou perguntando isso? Porque vamos chegar na sua agência. Sim. Aí depois dessa trajetória, que deve ter levado, sim, alguns anos, né? Tanto é que noticiei no meio de propaganda essa etapa aí da vida de Douglas, da vida profissional de Douglas, veio a Yellow. Mas assim, o que é que tu trouxe dessa trajetória para chegar na Yellow depois? Essa coisa de querer tomar decisões sempre foi um norte muito forte no meu trabalho. E tomar decisões na empresa dos outros é sempre mais difícil, exige mais negociação. E isso era algo que me barrava muitas vezes em alguns cenários, né? E as agências que eu trabalhei, elas sempre me trouxeram muito o amadurecimento. Eu acho que eu pude amadurecer na empresa dos outros para que quando eu tivesse a minha, eu tivesse uma cabeça melhor, eu pudesse tomar decisões mais assertivas. Puxa aí pela memória. O que é que o meio já contou, assim, dessa tua trajetória profissional?
Eu tenho duas datas que foram muito importantes. Eu comecei a trabalhar efetivamente numa agência no dia do publicitário, né, 2 de fevereiro. Foi quando eu fui efetualmente, iniciei, né, na Criarte como Ah, contratado, não era mais estagiário no setor de mídia. E isso eu nunca esqueci. E no ano seguinte teve uma homenagem de uma empresa de outdoor, que eles homenagearam os mídias da cidade. E cada outdoor dentro da cidade tinha foto do mídia, parabenizando pela data. E isso foi noticiado também no meio de propaganda. Isso também foi uma data muito importante, assim, o gigantismo do outdoor também na internet. sim, exatamente. Tantos publicitários que já passaram pelas linhas ali da coluna ou pela TV e que a gente contou de certa forma essa história, como o Douglas relatou aqui. Não está escrito assim. Inclusive, se você tiver alguma história que você lembra muito legal, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vamos continuar o nosso papo aqui, Douglas. Vamos agora pedir licença à publicidade, vamos falar do lado administrador de Douglas, porque Douglas também tem alguma formação em administração, não é isso? Isso. Quando eu trabalhei no Boticário e na Criarte, eu acabei assumindo muitas funções gerenciais Sim. e todos os meus líderes, eles eram administradores por graduação e por exercício, né? Sim. E eu precisava sair um pouco do lado publicitário para entrar também nesse modo administrador. Então eu fiz uma pós-graduação da FGV. A época realmente ela foi muito importante para mim, ela me trouxe novos conceitos, novos olhares para coisas do dia a dia que a visão publicitária não me dava, mas a visão administrador precisava ali atuar um pouco. Uhum. E óbvio que isso vem me ajudando, a prática sempre, eu acredito, é melhor do que a teoria, mas ela ainda me ajuda e eu ainda resgato algumas coisas. Foi na época que você estudou, foi na época da Yellow? Não, foi Não, realmente foi antes. Foi antes. A Yellow, ela nasce aproximadamente 3 anos depois. Então você já tinha essa bagagem de gestão também, né? De liderança, administração ali. E aí na Yellow, quantos anos foram, assim? Quais são as lembranças que tu tem? A Yellow, ela nasceu sem querer. Foi? Foi bem sem querer. Não houve um plano de negócios, não houve um grande planejamento prévio. Eu havia até saído do mercado publicitário, foi quando eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. Depois eu migrei para trabalhar fui gerenciar uma boate, a época Loft 142, ali em Manaíra. Falaremos disso. E à medida que eu deixei o mercado publicitário, muitos clientes que eram atendidos por mim me procuravam para trabalhar com eles como freelancer. E esse número ele foi aumentando, aumentando, até que eu precisei de estagiário, até que eu precisei contratar assistentes, até que eu precisei começar a realmente montar uma equipe, porque eu sozinho não estava mais dando conta. E a agência ela foi nascendo muito sem querer, o nome foi sem querer também. Por que Yellow foi sem querer? Eu estava, à época, estudando inglês, e a gente, no curso, estudava a música dos Beatles, que era We Yellow All Live in a Yellow Submarine. Submarine. E essa música não saía da minha cabeça. E eu não tinha nome para essa agência. A agência tinha equipe, a agência tinha cliente, a agência tinha sala e não tinha nome. E essa música não saía da minha cabeça, ela não saía. Eu subia elevador, descia elevador e essa música na minha cabeça. E eu falei, vai ser isso. Não tem, realmente não teve um brainstorm, um processo criativo. Era um chiclete que estava na minha cabeça por causa de uma outra questão. Então o nome da Yellow é inspirado apenas nos Beatles, assim, uma coisa pouca. Vamos trazer um Paul McCartney, um John Lennon, vamos saber sobre eles. Canta pra gente, Douglas. Brincadeira. Brincadeira, foi só para descontrair mesmo. Vamos falar agora da sua próxima empreitada acadêmica. Você me contou aqui nos bastidores que tá iniciando já agora, né? Gastronomia. A prática, como eu disse, eu acredito que ela traz muito aprendizado, e o dia a dia ele realmente traz muito aprendizado, mas dentro do setor que eu me inseri, ainda é a área que eu tenho mais insegurança. E eu acho que talvez o estudo ele possa me dar uma segurança maior nas decisões que eu tomo, nas ações que eu vou implementar. Isso também veio não só pelo empreender, mas também pela sua função na Abrazel? Na Abrazel eu acabei assumindo uma função a convite de Tâmara, né, que agora é a presidente da associação, mas ela é muito mais voltada para o marketing e para a publicidade. Olha. Então, não foi especificamente pela associação, apesar de que todos os restaurantes estão ali. É mais realmente pelo dia a dia e pelas lições que eu acho que eu preciso aprender para que meu negócio funcione melhor. Como é a atuação na associação? A gente tem uma diretoria bem completa, com vários donos de restaurante, em que essa diretoria, cada pessoa representa um setor como uma verdadeira empresa. Uhum. Então, do setor administrativo ao financeiro, marketing, pessoas, ações sociais. Então, cada pessoa meio que assumiu sua função de maior facilidade ou de maior destreza para poder ajudar na associação, que no fim ajuda o mercado, né?
todos os componentes eles estão relacionados necessariamente Sim. ao setor. Todos eles são associados já à Brasel por terem restaurantes. Então, Entendi. a gente entende bastante a dor do mercado para poder propor algumas ações e algumas mudanças. E aí, já demos um spoiler do próximo assunto. Uma coisa muito improvável, eu diria. Douglas saiu da comunicação, de fato, puramente a publicidade, o marketing, a assessoria, para empreender. Ele já deu uma pincelada falando no Loft, mas conta aí agora essa história para quem ainda não sabe, Douglas. Como é que chegou no Sky, no Alquimia, no Forronejo, passando pelo Loft? Eu, à época, eu trabalhava muito bem na área de comunicação, estava seguro na área da comunicação e atendendo um cliente como freelancer na parte de publicidade. As mídias sociais estavam nascendo, né, assim, estavam florescendo. E um belo dia o cliente me liga e fala: vem gerenciar a boate. Meu gerente saiu, estou precisando de alguém de confiança. Você quer? E eu, sem entender, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Minha única experiência em boates era realmente ir curtir a noite. Sim. Então, aceitei. A proposta realmente era boa e fui. Fiquei um ano na Loft. Construí muitas amizades. Hoje, inclusive, os donos, que eram donos da Loft, hoje tem outros empreendimentos que são meus clientes na agência. Olha. E permanecem comigo já há muitos anos, tanto desde o lançamento de marcas novas, a cardápios, uniformes, e até hoje a gente tem uma parceria que foi para essa parte do marketing da comunicação. Douglas, bora fazer então uma linha do tempo a partir do Loft. Tá. Aí do Loft veio o Sky Bar, como é que foi isso ou não? Não, do Loft, na verdade, eu saí porque os clientes que me procuravam para fazer trabalho de freelancer aumentaram tanto que eu não dava mais conta. Eu não tinha condição de trabalhar a semana toda e o final de semana todo. Estava ficando muito cansativo, ainda aguentei uns meses, mas aí chegou o ponto que o próprio corpo não aguentava mais. E aí eu saí do Loft para ficar só com a publicidade de novo. E a agência nasceu a partir daí. Ela nasce quando eu saio do Loft. E o Sky Bar, ele veio anos depois, né? O Sky Bar, ele começa a nascer na pandemia. Foi talvez o convite mais inesperado que eu tive. Improvável mesmo. Muito improvável. Enquanto eu estava na faculdade, eu tenho um amigo, muito amigo, Leco, e eu brincava muito com ele que eu queria abrir um bar. Queria abrir um bar, podia ser na garagem da minha casa, mas eu queria abrir um bar. Então existia. Era uma brincadeira, assim. Sempre fui muito frequentador de bares, né? Então, por que não ganhar dinheiro com eles? Sim. Mas era uma brincadeira realmente que eu tinha, uma vontade, assim, que ficava ali, de vez em quando ela ressurgia. E quando começou na pandemia, em março, estava tudo fechado. O Leco me ligou e fez: lembra daquele bar da faculdade? Eu disse: lembro. Ele fez: a gente pode abrir agora. Aí eu não entendi, tudo fechado. Achei que ele estava doente. Aí eu disse: Leco, tu notou que tá tudo fechado? Não tem bares abertos, tá tudo fechado. Ele fez: não, eu fiz um evento. Ele, pós-faculdade, ele começou a trabalhar com eventos de teatro, shows. E ele acabou alugando o andar onde é o Sky Bar para fazer um evento, antes da pandemia. O evento foi um sucesso, os proprietários do prédio da TWS compareceram, gostaram do evento, da organização, e eles já vislumbravam aquele lugar como um bar. E a conversa começou a nascer aí com o Leco, e quando ele me ligou, eu achei que ele tinha enlouquecido, porque estava tudo fechado, mas ele falou: não, eu conheci um suíço, e o suíço tá... Eric e Simone, né? Isso, eles querem fazer um investimento e me convidaram, e eu disse que eu só vou se você for comigo. Então eles entraram como sócios de vocês? Não, eles são nossos arrendadores. A gente arrendou o espaço pronto deles, um vislumbre que eles já tinham, somado com expectativas que a gente acabou trazendo também para o cenário. Perfeito. E o Sky Bar, ele foi sendo criado dentro da pandemia, né? A gente passou o ano inteiro, o primeiro ano da pandemia, em obras, projetos, muitos atrasos, porque... Desenhando, né? O cenário do país estava muito difícil, os produtos não chegavam, as pessoas acabavam adoecendo também. Então, tiveram muitos percalços nesse caminho, mas ele passou o primeiro ano da pandemia sendo construído para ser inaugurado oficialmente no dia 16 de dezembro. E foi? Em 2020, foi. E o nome Sky? Foi tu que deu, assim, porque estava pensando numa música dos Beatles, de repente? Não, foi um senso comum o nome Sky Bar. Existem vários, né? Assim, os bares de rooftop, na verdade, se apropriaram desse nome para se identificar. Então, foi o nome natural que acabou surgindo quando a gente pensou no principal atrativo do bar, né, que é a altura. Tá no topo do prédio mais alto do Nordeste, um dos mais altos do Brasil. Então, eu acho que a gente entendeu que isso precisava ser evocado no nome, né?
Perfeito. E aí tem atraído centenas, milhares de pessoas, sim, principalmente turistas, acredito eu. Muitos turistas. Ele acabou preenchendo uma lacuna de João Pessoa, né? O turismo é muito focado na praia, no verão. É E verdade. o turismo realmente, para lugares, ele não é fechado 100%, mas para lugares que não são na praia, que não são beira de mar. E ele acabou preenchendo essa lacuna. Eu diria que até pelo ponto e pela altura ser um destaque, ele virou um certo ponto turístico, sim, da cidade. Eu costumo dizer contemporâneo. Muito assim, eu costumo dizer muito que a gente não tem especificamente um bar. A gente tem um ponto turístico que serve comidas e bebidas. No fim das contas, ele acabou se tornando isso. E o Restor, que é aqui onde a gente está, é o Sky Restor, é um filhotinho, um irmão mais novo. O Sky Restor, ele veio, na verdade, foi um filho realmente que nasceu, né, que brotou do Sky Bar. O Sky Bar ele já vinha com uma demanda, com uma procura muito grande. Então o entendimento era, por que não explorar um outro ponto que tem similaridade, está tão alto quanto, um pouco mais, tem uma vista também muito legal, mas de uma forma que não concorra um com o outro. Então o pensamento inicial foi esse, foi o mesmo pensamento de quando a gente abriu o Sky Lounge, que é a boate, era para preencher lacunas. Muita gente queria frequentar o Sky Bar até de manhã, e a gente, por política, não abriu o Sky Bar até de manhã. Então, por que não ter um lugar que oferecesse música até o dia amanhecer, para ver o sol nascer nas alturas, né? Então, cada uma das empresas, elas vieram, no caso do Grupo Sky, uma preenchendo a lacuna da outra. O caso do Sky Restou, para ser uma refeição, para ser um ambiente super familiar, com pratos de almoço, jantar, vinhos. Então, ele preenche essa lacuna do público que realmente quer mais tranquilidade, não um ambiente de bar. O Sky Lounge, ele já vem ao contrário. Ele vem para o público que quer muita agitação e não o ambiente do bar e do restaurante. Então, atende um público um pouco mais jovem, que realmente quer curtição, quer sair com os amigos. Sim. E a loucura maior, talvez, tenha sido ter inaugurado o Sky Restou e o Forronejo no mesmo dia. E isso não foi planejado também. Os planos eram totalmente diferentes por causa de atraso obra, atraso da chegada de material. A cadeira que era para chegar ontem não chega. E findou que tudo se concluiu para ser inaugurado no mesmo dia. Como eram sociedades diferentes, empresas que funcionam de forma diferente, as duas acabaram sendo inauguradas no mesmo dia. E, assim, para mim, que estava nas duas operações, foi uma loucura. Mas aconteceu. E o Alquimia? Gente, vocês conhecem o Alquimia? O Alquimia Gastrobar e Alquimia Boteco, que é o irmão mais novo do Gastrobar. Também tem o David Douglas, e agora vamos entrar nesse assunto aí, alquimia. Eu sempre fui muito aficionado por drinks. Eu sou a pessoa que eu quero sentar na mesa de bar e se eu puder tomar todos os drinks exclusivos que tem naquele cardápio, eu quero tomar todos. Se eu tiver com um grupo de amigos, eu vou obrigar que cada um peça um drink diferente para eu poder provar todos. É uma coisa que me agrada, é um lazer assim, que eu sempre gostei. E o Alquimia ele nasceu meio com essa ideia mesmo de ser um laboratório de drinks, de testar drinks diferentes, misturas diferentes. Tentar levar algumas coisas para que o cliente fizesse na mesa. Também é uma coisa que eu, viajando, acabei vendo e achei legal. E o nome veio de uma viagem. Também não foi um nascimento de brainstorm. Eu fui para a Colômbia e eu fui num bar chamado Alquímico. E eu achei esse bar muito legal, a estrutura dele era legal, os drinks eram muito bons, e eu acabei voltando com esse nome na cabeça. Então, quando eu pensei em abrir uma operação que não era dentro do Grupo Sky, não era no mesmo prédio, esse nome me surgiu na cabeça novamente e acabou batizando o bar por causa disso. E aí tu resolveu abrir o Alquimia num shopping. Teve Sim. também uma motivação ou foi oportunidade? Teve um pouco de cada. Eu já estou muito habituado a trabalhar dentro de lugares que me oferecem segurança, que me oferecem Sim. certas comodidades, e isso, querendo ou não, facilita ter tantas operações, porque eu não preciso me preocupar com certos detalhes. Verdade. O Hollandas Prime ele já era um lugar que eu frequentava, ele tinha um público que para mim era um público que eu achava interessante, Sim. Um lugar de muita tranquilidade, de muito conforto, e acabou que eu tive muitas reuniões positivas com as pessoas que estavam administrando as operações do Hollandas. Então, foi uma conjuntura de coisas que acabou proporcionando. Além disso, o bar, ele foi me entregue basicamente montado, né? Existia uma operação antes, que deixou de operar, de funcionar no local. Então, eu recebi um lugar que eu não precisava fazer basicamente nada. Eu entrei com um enxoval, um cardápio e equipe. Eu levei uma ideia para um lugar que já estava preparado para me receber.
Então isso facilitou bastante o início da operação. A negociação iniciou e 2 meses depois o bar foi aberto. Então foi bem mais rápido rápido que os Sky, né? E eu acho que até complementa, porque pensando naquele espaço gastronômico ali do Hollanda's Prime, ter um bar, ter drinks, acaba realmente complementando, porque a gente tem pizza ali, tem hambúrguer, se eu não me engano, tem japonês, sushi, né? E acaba levando uma nova cultura, né? Acaba levando um novo público, que é o público que, por mais que seja dentro de um shopping, sai com os amigos, faz aquele esquenta para seguir para um outro local, sim, mas muda também um pouco do público e isso traz vantagem para todo mundo. Né? Para vir aqui para boate depois. Exatamente. Amanhecer aqui na boate, que também é de Douglas, né? Tá todo mundo dentro de casa. Mas aí veio o Alquimia Boteco. Que é outra proposta? Esse é outra proposta. Esse realmente é o filho mais novo. Possivelmente o último dessa safra. Uma bomba. Não tenho outros planos, até por uma questão de administração de tempo e descanso. O Alquimia, por ser um bar de drinks, ele levava muitas pessoas até o Hollanda's Prime que queriam estender a noite, queriam um DJ, queriam um pouco mais de agitação que o ambiente, querendo ou não, um ambiente de shopping compartilhado não permite. E as pessoas me pediam muito, a gente quer ficar até um pouco mais tarde. Tem como deixar o shopping aberto? Eu disse, não tenho como deixar um shopping aberto para 4, 5, 10, 20 pessoas ficarem tomando drink. É impossível. A estrutura do shopping ela é muito maior, ela precisa de mais negociações do que simplesmente deixar uma porta aberta. E eu sempre tive muita vontade de ter um bar de rua. Essa coisa de ter a comodidade e o conforto de todos os meus bares estarem inseridos em um outro empreendimento realmente facilitou a abertura de todos eles e a administração também de todos eles. Mas eu tinha muita vontade de ter um bar que fosse mais flexível, que fosse mais meu, no sentido de poder fazer coisas sem pedir permissão. Sem ter que mandar memorandos e pedir autorizações. Uhum. Eu entendo as burocracias, elas são necessárias, mas eu ainda não tinha essa experiência de entender o que era um bar meu, solto. E o Alquimia ele nasceu com essa proposta de simplificar. O Hollanda's Prime ele é um ambiente confortável, ele é um ambiente mais exclusivo, mais sofisticado. E o Boteco não. É literalmente uma casa, que eu não tirei a estrutura de casa dela, ela é uma casa. Eu mudei, obviamente, coisas arquitetônicas, mas ela segue parecendo uma casa. Ela tem um jardim, ela tem árvore, ela tem grama, ela tem cadeiras de praia e tem mesas. Tem mesa de sinuca, tem LEDs. Então, assim, realmente é uma mistura que você pode sair do trabalho e ir, você pode sair da academia e ir, você pode usar para fazer um esquenta, para seguir para uma balada, ou você pode fazer sua balada até no final de semana até as 2 da manhã, para quem não quer realmente amanhecer o dia. Então ele traz mais essa flexibilidade e uma experiência nova que realmente ter um bar meu numa rua e arcar com todas os prazeres e as dores, né? Que imagino que devam ser completamente diferentes Totalmente dos diferentes. Outros que estão já dentro de empreendimentos. Acontecem coisas que eu não tinha ideia, assim, de manutenções, por ser uma casa, por estar na rua, e assim, da cagepa a coisas internas da casa, que acontecem coisas que assim, eu realmente não tinha noção da dinâmica de ter um bar comum, né, digamos assim, Sim. como a grande maioria, né? E pensando estrategicamente a respeito dos públicos, já que tu falou tanto que queria atingir tal público ou que foi atender a necessidade de tal outro público, esses públicos estão correspondendo? Foi realmente o teu acerto? Assim, o boteco é para determinado público e é mesmo. O do Hollanda's Prime também, o Alquimia Gastrobar, para outro e tal. Ou tu teve que fazer algum ajuste ou outro nessa trajetória aí? Todos eles atenderam. Era uma expectativa que da abertura, da criação da marca, da escolha das músicas que iam tocar, do preço do cardápio, obviamente, e das opções que vão ter lá. Mas todos eles chegaram ao público que eu pretendia. O mais trabalhoso realmente foi o Alquimia, o Boteco, né, que está na rua, porque os outros que estão inseridos em outros locais, eles, além do público que vai até eles, porque vai até eles mesmo, existe o público que está em outras operações e acabam consumindo. Então, eu tenho um público do Sky Bar que sobe para o Sky Restore porque quer jantar, não quer petisco. Queria ver a vista, realmente, a vista é incrível, tem a varanda, queria tomar alguns drinks, mas depois quer jantar, não quer o petisco. Então, esse público acaba vindo para o restaurante. Como tem o público que vai chegar mais tarde no bar e acaba subindo para a boate. No caso de um bar de rua, não. O público ele pega o Uber ou pega o seu carro e ele vai para aquele endereço. Então, o desafio ele é maior.
o investimento mental e de marketing, de ação e de promoção e o pensamento realmente ele tem que ser mais direcionado porque você tem que tirar o público de casa para ele entrar no carro e chegar até você. Ele não está passando na rua, ele não foi para o seu vizinho, ele saiu de casa para poder lhe consumir. E Então Manaíra, a sua proposta acaba tendo que ser mais eficaz, né? e Manaíra, onde fica o Alquimia Boteco, é um bairro. Tá, ele tem sua parte ali empresarial, mas é um bairro também predominantemente residencial, né? Sim. Então você precisa realmente tirar a pessoa de casa para levar ela para lá. Eu brinco muito assim. Acho que dentre dos bairros de João Pessoa, Manaíra é a nossa Vila Madalena, né? Você tropeçou, você cai no bar. Num bar. Toda rua vai ter algum para públicos diferentes, com propostas diferentes, mas é um lugar que tem a maior concentração de bares. Então, por mais que as pessoas tenham que sair para o seu endereço, elas estão próximas de outros estabelecimentos que elas podem migrar. Então, isso também é um facilitador. Então, tu vê essa proximidade com outras marcas? Eu nunca tive problemas positivo. e nem nunca enxerguei um problema com a questão concorrência. Eu acho que à medida que se cria novos negócios, se fomenta o mercado, o público ele existe e ele consegue Total. se dividir, ele consegue frequentar todos os lugares. Um público de bar ele não vai só para o seu bar o ano inteiro, um público de restaurante ele não vai para o seu restaurante o ano inteiro. Então, à medida que você fomenta o mercado cresce, o mercado busca mais opções, o mercado busca diferenciais e as empresas começam a atender, eu acho que esse dinheiro, essas pessoas, eles começam a circular para todo mundo. Perfeito. É uma consciência importante, inclusive. Talvez nem todo mundo, nem todo gestor tenha esse tipo de consciência. Falando em gestor, quais são as tuas missões nesse monte de empreendimento, necessariamente? Você se envolve no marketing? Você se envolve falou aí da cozinha, da manutenção, da administração? É tudo? Tu tem um dedinho em todas as partes? Eu tenho um dedo em tudo. Eu me considero um generalista. Se você me perguntar se eu sei fazer os pratos do restaurante, eu não sei. Eu já provei todos. Eu aprovo as montagens. Isso é uma coisa que para mim é muito importante, porque eu vou trabalhar essa imagem no marketing. Certo. Então, se existe uma montagem que eu acho que visualmente ela não é tão instagramável, que ela não fica legal, eu vou precisar pedir para o chefe para poder fazer algumas modificações. Mas eu me considero um generalista. Eu vou da contabilidade ao marketing, da agenda musical à compra de insumos para fazer drink. Então, eu tento me mover e me mexer e me meter num pouco de cada coisa. Mas isso sempre foi um perfil. Até dos meus estudos, na minha vida, isso é uma constante, né? Eu fui da publicidade para administração, para psicologia, agora para gastronomia. E eu não vejo esse caminho parar também. Existem muitas coisas que eu ainda quero aprender. Perfeito. Eu gosto de estudar. Na verdade, eu não gosto de estudar. Eu gosto que me ensinem. Então, eu gosto de estar no ambiente... De aprender. Eu gosto de estar no ambiente acadêmico. Mas eu não sou um grande estudante, de ter apostilas, anotar tudo, revisar aulas, mas eu gosto de estar naquele ambiente. Mas de forma muito generalista também. Então, eu não penso em fazer todos os cursos da área de marketing ou todos os cursos da área de administração. Eu acho que se eu sei um pouco de cada, eu consigo contribuir para o meu negócio. Obviamente, algumas coisas eu vou focar mais porque eu vou ter mais habilidade. Exato. Mas aí tu tem uma equipe grande também. Mais ou menos quantas pessoas aí envolvidas? Tenho. Juntando tudo, chega em 100 pessoas. 100 colaboradores. Das mais diversas áreas, Sim. né? Inclusive. Deixa eu perguntar um negócio, porque a galera gosta do bastidor. Do dono do negócio. Qual é o teu drink, ou pode ser prato, favorito? Já vou confidenciar. Vou fazer um jabá. Free, que meu amigo. Eu fui no Alquimia Boteco e eu tomei um drink de cupuaçu, que eu não vou lembrar o nome. Amaz. Amaz, exatamente. Delicioso. Tomaria todos os dias da minha vida aquele drink ali, minha gente. Mas Aquele drink específico ele foi feito para o Dia dos Namorados. Sério? E era uma versão que ia funcionar apenas no Dia dos Namorados. Só que a aceitação foi muito grande e ele teve que entrar no cardápio. É delicioso. Tomaria realmente, aqui ó, tipo um suquinho todo dia. Mas me conta aí do seu. Cada empresa, na verdade, ela tem um atributo que para mim é muito forte, né? O Grupo Sky, obviamente, à vista. O Grupo Sky tem um drink específico que eu gosto muito, que é o dos males o menor. Dos males o menor. Foi uma brincadeira, porque é um drink com maracujá, com espuma de gengibre e limão. E eu fiz literalmente junto com a pessoa, assim, trocando ideias, né? A pessoa fez, eu provei,
Eu lembro até hoje que meu comentário à época era o drink que eu tomaria a noite toda. Isso Olha para mim é o aí. maior comentário para um drink, porque você vai num bar que tem várias opções e você sai provando, prova uma, prova outra, mas quando você escolhe uma, assim, que você fala, isso aqui eu tomo a noite inteira. É porque realmente esse drink, no seu paladar, ele Exato. fez muito sentido, né? E no Alquimia? No Alquimia eu vou para duas coisas. Eu sou louco pelos tacos. Eu amo comidas Olha, latinas, na verdade. E os tacos são uma paixão, assim, é uma coisa que eu já queria ter implementado em algum cardápio e acabou sendo lá. Porque minha prima, que é a chefe responsável pelo olha. Alquimia, e tanto eu quanto ela, nós compartilhamos esse gosto pelas coisas latinas. Da Sim, música, legal. as bebidas e as comidas. Então, ele acabou nascendo lá por uma paixão em comum. Eu gosto muito dos tacos. Do drink, se eu for te dizer um que eu gosto muito, eu vou te dizer... Tem um que chama Filosofal. A gente serve ele num Filosofal? cofre, porque a brincadeira era para dizer que era pedra filosofal. Eu já ia dizer, tem alguma coisa de Harry Potter nisso? O alquimia, o cardápio ele foi pensado, até os nomes, inclusive, eles foram pensados tentando puxar coisas da alquimia mesmo. Então tem um drinks com o nome Elixir, Massa. nomes em latim que era muito comum de serem usados, tanto na literatura, né? Então foi muito voltado para esse caminho. Que Tem um drink legal. chamado, a gente já teve um drink chamado Flamel, para Nicolás Olha, Flamel, então sempre tentou fazer essa brincadeira com os nomes. o amassa, ele significa o quê? O a mais, na verdade, fugiu. Ele fugiu totalmente porque o meu bartender, ele é do norte e ele trouxe essa referência do cupuaçu, dos sabores que ele já era mais acostumado e o nome ele veio mais voltado para a Amazônia. Menino perfeito. Abriu, destravou aqui ó, na minha cabeça. É verdade, Amazônia. Ele é muito bom. E como Ele ele é era pro muito Dia dos bom. Namorados, fez uma brincadeira de amás Tudo a ver. Vamos falar só aqui de É um um drink que eu bom. gosto muito também. Ai, eu adoro. Eu gosto, aqui é um particular. Eu gosto de sabores diferentes, exóticos, misturas diferentes, até em pratos mesmo, assim. De misturar ali, dar um toque doce, de repente, no meio de um prato que é predominantemente salgado. Isso faz bem ao meu paladar, Grade. E aí, quando eu vi que tinha um drink de cupuaçu no dia que eu estava lá no Alquimia, eu falei, gente, vou pedir. E eu amei, assim, amei. Ele é bem geladinho, ele é grandinho, assim, adorei. Tomaria muito. Vamos falar só uma coisa que me gerou uma curiosidade. Você tem todo esse know-how em publicidade e em marketing por formação acadêmica ou por vivência, a escola da vida e dos empreendimentos e das experiências em agência. O que é que você valoriza agora no quesito publicidade quando se tratam das tuas marcas? O que é que tem feito de mídia? O que é que você tem enxergado que o público curte ou não? Enfim, qual é o teu feeling do momento? Você falou até se o prato não está muito instagramável, eu já dou um toque e tal. Enfim. Desde que, quando eu saí das agências, vou dizer tradicionais, né? Logo, as que eu comecei, as que eu estagiei, comecei trabalhando, a minha, ela nasceu já dentro da era digital. Então, Verdade. eu me habituei com o digital e dentro das minhas empresas, basicamente a gente só faz digital. A gente aposta muito no digital. O investimento ele é muito inferior a mídias tradicionais. E eu acredito muito mais, na verdade, e isso eu aprendi com o Skybar, na força dos clientes da divulgação. Exato. O clichê da faculdade, né? Um cliente satisfeito, fala bem para X pessoas, a internet ela multiplica isso, mas ela facilita. Porque no Skybar, por exemplo, por dia eu compartilho 30, 50 imagens de história. Não sou eu que estou produzindo isso. Óbvio que eu tenho o suporte de ter uma vista incrível, oferecer uma coisa que nenhum outro lugar de João Pessoa consegue oferecer. Exato. E os clientes, eles são os maiores porta-vozes da empresa. Então, eu acredito que se cada empresa, como no caso do Skybar, que é a vista, do Sky Restore, a mesma coisa. No caso do Forronejo, são as atrações, que as pessoas querem postar esse momento de lazer, querem postar essa coisa de estar em grupo, estar com amigos, estar se divertindo, estar dançando. No caso do Alquimia, são os drinks diferentes. É drink que sai fumaça, é drink que é dentro de Elemaia, né? Equipamentos químicos. Então, eu acho que se cada empresa consegue chegar nesse caminho, ela vai ter uma divulgação muito forte, sem precisar ter um investimento especificamente na mídia, que não seja importante. A gente está agora passando para uma nova etapa, em que a gente vai aparecer talvez agora em televisão, rádio. É uma coisa que vem sendo construída. Vai ser uma nova aposta. Sim. É um teste agora, eu acho que a empresa ela já
de modo geral, ela já está bem, principalmente o Grupo Sky, ele já está bem consolidado, assim, é uma coisa que não está tendo queda. Ele, a Perfeito. cada ano ele melhora. Olha, A gente está abrindo uma pandemia, claro, mas ele já teve um resultado excelente. E os anos que vieram, eles sempre foram melhores. Mas eu acho que talvez agora seja a hora de testar algumas coisas. e aí tu vai, então, continuar investindo aqui no digital e aí apostar numa TV, numa rádio também. Sim. No Bacana. caso do Sky Lounge, que trabalha mais com a parte de eventos, a gente já fez parcerias com rádios para sorteio de ingresso, para poder fazer divulgação de eventos. Sim. Então isso já aconteceu de uma forma um pouco mais orgânica, não especificamente fazendo grandes produções para o meio, mas já aconteceu. E agora eu acho que é testar sem risco. Mas o que é que tu acha, então, que te vende? É o boca a boca mesmo? Não é necessariamente a mídia. Eu acho que é o boca a boca pelo diferencial. Eu acho que o boca a boca ele é muito forte. E eu digo isso porque as pessoas, quando elas vêm para João Pessoa, e eu atendo muitos turistas, eles vêm com o pensamento feito, de que querem conhecer o Sky Bar. Então, se eles não seguem a rede, ou ainda não seguem a rede, se eles não viram na televisão, se eles não viram na rádio, foi alguém que veio e falou. Então, não é especificamente, pelo menos no meu caso, não foi especificamente um investimento muito grande em mídia, mas óbvio que eu conto com um fator muito importante, que é um diferencial de vista, de deslumbre, Verdade. que as pessoas realmente vão ficar na memória, vão divulgar, vão postar, vão, por conta própria, levar aquela informação. É verdade. E essa, eu não sei como, mas essa trajetória ascendente do Grupo Sky, né, vou colocar assim, não já recebeu visita de outros empresários para um benchmark. De repente já aconteceu, não sei. Mas assim, me conta aqui do teu modelo de negócio. Vamos, ou entra como investidor, eu também quero, enfim, participar. A gente já recebeu algumas perguntas, assim, muito mais de clientes que vêm visitar e falam: vocês não pensam em levar para cidade X e Y? Olha, Brasília, inclusive, sua querida minha cidade. ex-terra. O pessoal pergunta muito. O verão aqui é muito, muito cheio de pessoas que vêm de Brasília. Até porque a cidade dá uma parada, né, nessa época. É uma cidade que é movida pela política, principalmente. Então, no verão, as pessoas migram para a praia e para curtir coisas que a cidade não oferece. E muitas vezes o pessoal pergunta. Já perguntaram sobre Natal, sobre Recife, se a gente não tinha Vizinhos aqui. essa vontade de levar. O Skybar realmente ele é um projeto incrível, o Grupo Sky de modo geral, mas ele é um projeto que ele não foi idealizado só por nós, né? Então, a expansão dele, ou levar ele para outros lugares, é uma coisa que depende de muitas pessoas estarem envolvidas também, que são as pessoas que realmente originaram o projeto. Até porque se você expande de fato, ou cria um modelo de franquia, né, para franchising daquilo ali, é preciso manter a qualidade. Sim. O mesmo atendimento, a mesma entrega na mesa, enfim. E a mesma experiência, que talvez aqui não tenha nenhuma outra igual. Talvez não tem nenhuma outra igual. Né? E seria muito difícil, né? Porque assim, para você ter um Sky Bar, primeiro você tem que ter um prédio. Exato. O seu prédio tem que ter uma vista. Exato. Então não é especificamente alugar um ponto e fazer um bar. Exato. O Sky Bar ele seria totalmente diferente se ele fosse um bar no chão. A proposta mudaria 100%. É verdade. Então é uma coisa que vai um pouco mais a fundo do que só levar a ideia. Por mais que a ideia seja muito boa, ela é muito boa porque ela foi colocada num lugar muito bom. Ela foi idealizada desde o início num lugar muito bom. Essa idealização ela veio desde muito antes da gente, ela veio da TWS, que realmente construiu o prédio, vendo horizontes maiores para João Pessoa. É verdade, eu lembro de quando foi lançada a proposta do Tour Geneve pela TWS aqui em João Pessoa, era já de ser um grandioso empreendimento. E que hoje ele atende ao que ele era proposto, né? Então ele é comercial, empresarial e residencial, né? As pessoas moram aqui nesse prédio também. E aí eu vou contar a minha história com o Tour Geneve, né? Quando o Tour Geneve foi realmente lançado, antes de iniciarem de fato as obras, a Mauri Júnior, um ícone do colonismo social brasileiro, veio aqui, junto com Simone e Eric, fazer esse lançamento. E eu já trabalhava com comunicação, já trabalhava na época no Sistema Correio de Comunicação e estava ali concluindo, vejam só quanto tempo faz, eu estava concluindo o meu TCC na UFPB de jornalismo e eu estudava o colonismo social na televisão. Então, Zósimo Barroso do Amaral, depois Amaury Júnior, eu tenho livros de Amaury Júnior até hoje.
E eu conheci a Mauri Júnior nessa oportunidade, assim. Então, me marcou, esse prédio aqui me marcou especialmente por isso. Tem lá a minha foto com a Mauri, com Laura Vi, que era a repórter dele na época também. Ela veio, conheci, conversamos. O diretor dele, produtora, todo mundo, a equipe dele, que na época, acredito que estavam na Rede TV. Rede TV hoje, que aqui é a TV Manaíra, né? Isso. E aí foi uma experiência muito interessante e eu guardarei para sempre, assim, nas minhas lembranças profissionais e pessoais também. Vamos falar, a gente tocou no assunto Brasília. O top of mind, assim, top of mind publicitários paraibanos, aquele que viaja, Douglas. Ele ganhou esse prêmio dado por mim mesma agora. Douglas viaja, ele é um bom vivan. Ele viaja bastante e ele já contou, aí, inclusive, que essas viagens inspiraram os próprios negócios dele, o que é muito bom, né? O que agrega ainda além da experiência de vida do turismo, né? Desde quando começou isso, assim? Ou isso veio já nessa fase mais empresário, preciso ir buscar, pesquisar, estudar o mercado? Não começou muito cedo, na verdade. Eu sempre tive vontade de desbravar lugares. Quando eu tinha 17 anos, eu cheguei a viajar de caminhão. Meus pais ficaram alarmados, porque não entendiam que loucura era essa. E eles só sabiam realmente da loucura quando ela estava acontecendo. Não era uma coisa combinada e informada. Meu Deus! Então, eu fui de São Paulo para Curitiba. Estava na casa da minha família, em São Paulo. Sim. E fui de São Paulo para Curitiba de caminhão. Era um caminhão razoavelmente conhecido, mas também não foi nada muito planejado. E eles ficaram enlouquecidos com isso. Mas eu sempre gostei muito de novas experiências. Eu acho que eu sou um apaixonado por João Pessoa. Cada vez que eu viajo, eu volto amando mais João Pessoa. Eu tinha o mesmo sentimento. Ao mesmo tempo, eu preciso ver coisas. Eu acho que isso me nutre de uma forma que me permite trabalhar muito, me permite estudar muito, porque eu estou nutrido de outras coisas. Mas minha primeira viagem grande, na verdade, foi quando eu fui para o intercâmbio, né? Eu morei na Irlanda. E aí foi realmente quando eu pude viajar na Europa, pude conhecer outros países pela primeira vez. Eu tinha, na época, 22 anos, tinha acabado o curso de publicidade. E realmente foi assim, um grande divisor de águas, porque aquilo me mostrou tantas possibilidades. E quando eu voltei, literalmente eu trabalhava para viajar. Eu ia todo dia para o trabalho, não era com a intenção de vou trocar um carro todo ano, ou vou morar num lugar incrível. Sim. Obviamente o conforto normal, mas o foco era viajar. O foco era comprar uma passagem. O foco era pegar a fatura do cartão de crédito e ter uma passagem sendo paga para ir para qualquer lugar. Nessa brincadeira de 2012 para cá, eu conheci já 33 países. Quantos passaportes nós já temos carimbados? Vamos lá. Eu não cheguei a concluir 100%, nenhum deles. Estou no terceiro agora, mas não cheguei a concluir 100%. Mas sempre para fora ou no Brasil também? No Brasil também. No Brasil eu não conheço tudo ainda. Devo confessar que conheço mais coisa fora do que no Brasil. Mas eu estou descobrindo os prazeres de viajar no Brasil devagar. Já conheço alguns lugares que foram muito importantes, que eu achei muito legais, que me deram muita bagagem. Mas realmente a viagem para fora, ela me dá um tesão maior, digamos assim. Eu gosto porque por mais que o Brasil seja um continental e seja talvez vários países em um, a viagem para fora ela muda muito, assim, ela muda 100% basicamente do que a gente vê e do que a gente vive aqui. Então eu acho que isso de alguma forma me alimenta mais. Porque o exterior é de fato totalmente diferente da cultura do nosso país, da geografia, da arquitetura e tudo mais, da própria língua. Sim. Enfim, mas me diz aí, qual é o teu preferido, assim, teu destino preferido? É o lugar que eu mais fui, na verdade, foi para a Itália. Eu fui para lá 6 vezes já. Caramba! Na verdade, eu tento, todas as vezes que eu fui para a Europa, ir para a Itália. Então, não é uma viagem para lá especificamente, mas ou eu estou chegando, ou eu estou saindo de lá e eu aproveito para ficar uns dias. Então, realmente foi o lugar que eu mais fui. Gostei muito. Quero voltar mais vezes, por mim. É um destino que, se eu pudesse todo ano, eu iria todos os anos. É mesmo? Mas aí, por quê? Exatamente. É pela comida? Também. Comida, pessoas, história. Eu acho que essa coisa de você andar na história e muita coisa começa, nasce e se desenvolve ali, eu acho isso muito interessante. E dentro do país, dentro da Itália, tu foi para várias regiões diferentes, é isso? Isso, várias regiões. Tu viaja sozinho, como é? Prefiro, inclusive.
É mesmo? Eu adoro viajar sozinho. A viagem mais longa que eu fiz, fora o intercâmbio, foi uma viagem de 25 dias e eu fiz sozinho. Sozinho. E até hoje, assim, eu não tive uma viagem melhor. Que Ela legal. realmente foi muito boa. Que legal. Eu também já viajei sozinha pra fora e é uma experiência realmente é você descobrir sozinho, se virar Eu sozinho acho e que eu você acho com que você isso mesmo, você com seu silêncio, você com seu tempo. você com seu tempo, perfeito. Exato. E um perrengue assim, tipo, volto nunca mais, Mariana. Cuba. Cuba, por questões óbvias ou não? Conta. Algumas bastante óbvias. Fui para lá esse ano, inclusive. Tem 2 meses que eu fui para lá. Mas eu achei a carência do lugar realmente, ela impede talvez que o lazer ele seja tão bom. Eu acho que é um país que ainda precisa mudar muita coisa para poder ele ser turisticamente atrativo, sem ser o atrativo turístico de você ver aquela realidade. Como a pessoa, por exemplo, que sobe no Vidigal ou que entra na favela, é um tipo de turismo, óbvio. Sim. Eu acho que existem outros atrativos que o país poderia explorar de forma mais interessante. Nessa de Cuba, tu também estava sozinho ou não? Não, nessa eu fui com 2 amigos, eles já iam, e no almoço, lá na Feijoada Manaíra, comendo feijoada, eles dizendo que iam para Cuba, eu com milha disponível, eu Aí disse, ele, vou comprar uma passagem aqui. Sim, amigos, vou com vocês. É tipo isso. foi bem isso. E aí, como é Douglas amigo? Assim, é divertido? Ou é mais preocupadão? Ou é o clipe planeja? Como é Douglas com os amigos? Porque conhecemos amigos em comum. E aí eu citaria assim, pelo menos uns 5 aqui. Eu acho Me conta que aí. eu acho que chega a ser surpreendente o Douglas trabalho e o Douglas CPF. É completamente diferente? Eu acho que sim. É Eu acho que é mesmo? muito diferente. Mas porque já te deram esse feedback ou porque tu Já. sente? Não, as pessoas que me conhecem no trabalho, normalmente elas vão, talvez ter uma impressão de muita seriedade, muita dureza. Eu acho que talvez por lidar com muita gente, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu acabo entrando, às vezes, também no modo automático de tem que fazer, vai ser feito e isso toma o meu dia, né? O Douglas que está tomando cerveja no bar é um pouco mais leve. Preocupado com o sextor, né? Alguma coisa assim. E a gente está pertinho do final. Eu quero só saber mais uma coisa de Douglas, porque tá gostosa a conversa aqui, a gente pegando o lado pessoal dele. Douglas, tem alguém que te inspira? Ou várias pessoas? Quem te inspira? Tem algumas pessoas. Eu acho que a minha vida, as minhas escolhas, o meu modo de encarar certas coisas, ele é muito de casa. Eu vim de uma casa que eu posso dizer que é muito feliz, assim, tenho pais muito inspiradores. Que Minha bom. mãe, em especial, ela foi uma inspiração muito grande para mim no sentido de estudo, trabalho. Ela conseguiu ter uma construção de vida que começou muito difícil e cresceu muito. Então eu digo muito assim que eu caminho em pegadas muito grandes. Que lindo, perfeito. Então ela realmente é uma inspiração muito forte para continuar estudando, para continuar trabalhando, para tentar acertar. Que lindo, amei, amei. Perfeito. Temos a grande inspiração aí da vida de Douglas. Mas muita gente, eu acho que na nossa vida profissional a gente encontra pessoas muito inspiradoras, né? No meio de restaurantes eu tenho pessoas que são inspiradoras que trabalham em João Pessoa. Tâmara é uma delas, Sim. Golovina, Fulano, Golfinho. Eu acho ela incrivelmente talentosa. Nesse mercado ela é para mim uma inspiração, um lugar para chegar. Talvez estou lá, né? Não sei ainda, Sim. mas eu fiz a publicidade dela há muitos anos, né? Eu trabalhei com ela 7 anos fazendo a publicidade das empresas dela. É mesmo? E ela sempre foi um norte para mim nesse setor. Eu trabalho hoje com um grande empresário que veio da construção, que é Eric, então ele também para mim, a cada dia eu aprendo alguma coisa. Eu tenho amigos que também são muito inspiradores, eu tenho um amigo especial que ele é um grande empresário e é nos dias que eu estou mais para baixo que ele consegue tirar ali uma energia para poder continuar, para poder se reanimar, né? Se reviver, porque nem tudo são maravilhas, o meio é difícil, o trabalho é difícil, lidar com pessoas é difícil. É verdade. E não tenha dúvidas que você também, com essa trajetória e com essa determinação, e aqui eu falo sinceramente total, faz de conta que não tem nem câmera ali, momento arquivo confidencial, mas você é uma inspiração, Douglas. Não é todo mundo que consegue chegar onde você chegou, onde você está e para onde você vai. Então, é realmente uma força, uma determinação, como eu falei, e um alcance assim, na vida já. Não sei
qual é a história de vida dos teus pais, da tua mãe, se também são empresários, se não são, qual é o ramo, não sei. Mas que essa inspiração neles, você tenha certeza de que você também inspira pessoas do segmento ou não, sabendo disso. E a gente amou conhecer um pouquinho mais da vida e da trajetória profissional de Douglas Lucena, este publicitário, administrador, empresário, sócio, daqui a pouco gastrônomo, enfim, que já passou até pela psicologia, passamos rapidamente por esse assunto aqui, mas muito obrigada por receber nossa produtora, eu, Mariana, o MeioCast aqui, dentro do Sky Restor, com uma vista incrível, já anoiteceu, num dia muito bonito, estava muito lindo lá fora, com esse astral, né? Enfim, com tudo. Muito obrigada. Espaço agora para você deixar todos os seus arrobas, eu quero todo mundo seguindo, sigam o Meio de Propaganda, sigam a V Creative PB também. E é isso, assim que a gente encerra o 3º episódio do MeioCast. Obrigado pelo convite. Eu acho que o Meio de Propaganda realmente ele sempre fez parte dessa trajetória, né? Eu que vou chorar agora. Ele sempre me inspirou, ele sempre me fez desejar estar nele. Então é muito bom aceitar esse convite, é muito bom estar nessa conversa. Como são muitos arrobas, vou passar rapidamente por eles. Mas Skybar, que é Skybar JPA, Sky Restor JP, Sky Lounge JP, Forronejo Music Bar, Alquimia Gastrobar BR e Alquimia Boteco. E Douglas Douglas LS Underline. LS Underline. Isso aí. Eu sou Mariana Vieira e agora sim terminamos o 3º episódio do MeioCast. Até mês que vem.